Glória a Deus. Eu não sei se fizeram os trabalhos de casa, que é como quem diz, se têm estado a ler a carta aos Romanos. Fica muito mais fácil, fica até mais acelerado, digamos assim, mas com substância ao mesmo tempo, se cada um de nós for lendo. E então eu recomendo, ainda que não estejas a ler até agora, começa, que vai ser fácil apanhar o ritmo. Nós, na semana passada, começámos com a primeira parte sobre a carta aos Romanos, falámos de quem era o autor, onde é que ele estaria, para quem é que escreveu, em que altura, e começámos no capítulo 1, naturalmente, normalmente começa-se no princípio, e nós fizemos isso, e bem, e começámos com o capítulo 1, que tem a introdução mais extensa de todas as cartas de Paulo, e depois mais algumas explicações, e parámos no versículo 15. Portanto, mesmo antes, naturalmente, adivinhem de qual versículo, se parámos no versículo 15, parámos mesmo antes do versículo 16. E o versículo 16 é, talvez, as opiniões dividem-se, mas é talvez dos mais importantes de toda a carta. Como foi dito já, e eu relembro, esta é a carta mais extensa de Paulo e por muitos chamada de a mais completa, a mais rica. E tem uma série de temas muito importantes, não todos, mas tem certamente os mais importantes. Agora vamos começar, portanto, a ler a partir do versículo 16, e vamos ler o 17, e depois algumas explicações hoje, e vai ser assim no restante do nosso estudo, das próximas sessões, não vamos fazer, nem podemos, porque o tempo não permitia, é exatamente por causa disso, um estudo versículo a versículo. Fizemos isso mais ou menos na semana passada, mas a partir de agora não vamos. Portanto, o avião já levantou, sabem, é como os aviões, começa devagarinho, mas agora temos que ir, senão não ganhamos viagem e não chegamos ao destino. Então, versículo 16 da Epístola de Paulo aos Romanos, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, o justo viverá da fé. Ok? Até aqui a palavra do Senhor para já. Algumas pessoas atrevem-se a descrever estes dois versículos da seguinte forma, como o pico mais alto de uma montanha. Ou seja, a montanha, a Cordilheira dos Himalaias, já ouviram falar? Muitas montanhas, é uma parte montanhosa, e o pico mais alto é o Everest. Não dá para chegarmos ao Everest sem passar pelo resto, a não ser que seja de helicóptero, mas é perigoso. Então, nós agora, no início, chegamos já aqui, talvez ao pico, ao ponto mais alto, em que diz que as boas notícias, vejam lá, por outras palavras, boas notícias, que é o que quer dizer Evangelho, são o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, uma coisa que é espetacular de nós salientarmos desde já, há salvação possível. Outra coisa, aquele que crê pode ter a salvação. E isso são muito boas notícias. Porque se tu podes crer, podes ser salvo. A seguir é que vamos falar salvo do quê? Mas aqui ainda estamos só nesse ponto. E depois fala, no versículo 17, portanto, estas boas notícias são reveladas de fé em fé, portanto, em que nós vamos crescendo, cada vez confiando mais, como na subida a um monte, ou de uma escada, e a justiça de Deus. Vamos entender o quão justo Deus é. E vamos perceber a seguir o que é isso da justiça de Deus. E do que é que vem a seguir, que é o justo, portanto, o justo é aquele que é alvo da justiça. Outra expressão para justo seria justificado. Aquele que foi tornado justo. Se formos usar uma outra palavra para nos clarificar isto, poderíamos dizer aquele que foi tornado santo. Como já dissemos hoje, aquele que foi tornado
limpo. Ora, aquele que foi tornado limpo, o justo, o santificado, o justificado, viverá da fé. E a fé é a certeza das coisas que não se veem, entre outras descrições que a Bíblia tem. Ora, se nós não temos fé, então não somos justificados. Mas é necessário fé. Como diz, é necessário crer para a salvação. E crer é importante. E às vezes, nós, homens e mulheres, somos desafiados na parte da fé. E alguém vai dizer, não, a minha fé é inabalável. Será que é? É assim tanto? Quando tu e eu, às vezes, podemos ter um daqueles pensamentos e alimentamos o pensamento de fazer as coisas à nossa maneira e não segundo o padrão que a Bíblia ensina. É que a fé não se vê só numa coisa e não se vê só naquilo que nós dizemos. E a seguir, o texto explica isto. Então vamos continuar no estudo da nossa carta aos Romanos. Estamos prontos? Então, pensamos nisto. Boas notícias, há salvação para todo aquele que crê, precisa de fé. E agora, então salvação do quê? Pronto, é a partir do versículo 18. Há salvação disponível. Também é importante perceber uma coisa que Paulo diz antes de avançarmos para o versículo 18 e da explicação do que é isso, de porque é que somos salvos ou porque é que precisamos de ser salvos. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Paulo era um homem judeu, mas de cidadania romana, como mencionámos. Ele estava a escrever uma carta para a capital do Império. E a capital do Império tinha alguma altivez. Faz sentido? Tinha alguma presunção. E o Paulo era judeu. Não era apenas cidadão romano, era judeu. E isso já lhe tirava, digamos, uns pontos na consideração dos romanos. Para piorar um pouco, estava preso. Então a credibilidade dele também estava afetada. Depois, ele era alguém também conhecido como um fabricante ou fazedor de tendas. E depois ele estava a falar, porque este evangelho é sobre um outro judeu morto, condenado à morte, numa morte que era destinada aos piores, que era uma vergonha. Então, estão a perceber? Poderia, na perspectiva humana, alguém podia pensar, isto a gente fala, mas fala assim meio à porta fechada. Mas Paulo está logo aqui a dizer, não senhor, porque ele começa a introdução, eu relembro como é que ele disse. Ele disse logo que era um servo, um escravo do Senhor Jesus Cristo. E ele diz aqui claramente, eu não me envergonho. E antes lemos também, no capítulo 1, na semana passada, que ele diz, eu estou quase que ansioso, eu tenho muito desejo de ir partilhar estas boas notícias também com vocês. É o contrário, é a honra que ele sentia por ser portador e mensageiro destas boas notícias. E o mesmo deve ser em nós. Nós não devemos, independentemente até das nossas falhas, porque também alguém podia dizer, Paulo, tu agora dizes isso, mas há um tempo atrás eras chamado de Saulo e eras um perseguidor dos cristãos. Inclusivamente de tal forma acérrimo perseguidor que eras um assassino. E o mesmo hoje pode ser dito para ti ou para mim. Meu amigo, minha amiga, tu agora abres a boca para dizer isto, mas nem há muito tempo atrás eu vi-te a meter o pé na argola. Faz sentido o que eu estou a dizer? Mas nem aí nós nos devemos envergonhar. Porque o passado, o Senhor trata do nosso passado. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados se nós os confessarmos. Então nós temos aquele que confessa e deixa, diz a Bíblia, alcança o quê? Misericórdia. Então tu tens que reconhecer, eu tenho que reconhecer e tenho que deixar. Não é apenas dizer, como aquela novela da Gabriela, eu nasci assim, eu fui sempre assim. Já lembram-se? Uma novela antiga. E nós dizemos, olha, eu tenho sido assim, mas pela graça de Deus eu quero superar. Pelo Espírito Santo de Deus em mim, eu quero ser diferente. E eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque Ele é a salvação para todo aquele que crê, a começar por mim. Uma coisa interessante aqui, ainda antes de irmos para o versículo 18, diz aqui primeiro do judeu e depois do grego. Na vossa versão diz isto? Guardem esse apontamento porque vamos tocar nisso mais à frente. Versículo 18.
começa a tal exposição da descrição da nossa falha, a nossa incapacidade de nos salvarmos. Não vamos estar a ler agora, mas diz que dos céus é revelado algo. Diz que são inexcusáveis. E aqui está-se a referir aos gentios, está-se a referir aos povos não judeus, que mesmo não tendo conhecimento da lei, mesmo não tendo o Antigo Testamento, aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está a dizer, por outras palavras, olha, eles têm a revelação geral. Em termos teológicos é assim que se chama, a revelação geral, que é a revelação na natureza de quem Deus é e na própria consciência. Aqui começa a dizer que o pecado está generalizado, mas que Deus se fez conhecer e Deus se faz conhecer. E este tema é abordado novamente no capítulo 2 em mais pormenor, por isso nós vamos avançar. Diz também que há um juízo, que há um julgamento, até ao versículo 32, portanto até ao fim do capítulo. Há juízo. E o juízo, o julgamento, ninguém sabe a hora a não ser o Senhor Deus, Pai e o Filho. Diz a Bíblia. E Ele é que é o juiz. Então, há um juízo. E alguém diz, mas isso é muito duro. Isso é muito complicado, até porque aqui no texto, por exemplo, no 24, no 28, nos versículos, não vamos ler, mas usa uma expressão, na maior parte das Bíblias em português, que é, Deus entregou-os. E nós muitas vezes entendemos mal o que aqui diz, e aqui é também onde fala, por exemplo, da homossexualidade. Portanto, para aqueles que às vezes levantam argumentos, a homossexualidade não é tratada na Bíblia. É, e é tratado como algo que é pecado, desobediência a Deus. Deus criou o homem e a mulher para serem um casal e aqui fala que o homem e a mulher deixaram o uso habitual e se entregaram a outras paixões. Ora, aqui, o entregou é muito diferente do entregar como nós entendemos, porque nós entendemos o entregar como uma coisa assim, eu vou entregar este objeto, neste caso a Bíblia, a esta pessoa. Só que a palavra que está lá no grego é deixar ir, abrir mão. E é bem diferente. Vou dar um exemplo da minha vida só para tentar ilustrar. Uma coisa é o meu filho, que é um adolescente, me dizer: pai, posso ir ao shopping? E eu deixo ir. Esse é o caminho que ele está a escolher e eu vou permitir. Vou deixar ir. Outra coisa é a minha filha, que tem 4 anos, dizer que quer ir ao shopping. Aí eu tenho que a levar ao shopping. É muito diferente. E esta expressão que está aqui, tanto no versículo 24 como no 28, é de deixar, de abrir mão. Ou seja, eles querem ir por esse caminho, eles estão a fazer essa escolha. Ok, então deixa ir. Não é que Deus queira queira entregar. Estão a perceber? Deus não proíbe o ir. Okay? Isso é importante. Depois quero explicar uma coisa. Aqui também fala em ira. E muitas vezes as pessoas dizem, não, mas Deus não tem ira. Não, Deus consegue, e só Ele é que consegue ter ira e não pecar nunca. Nós também somos recomendados, a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Então também há um espaço para nós termos ira que se expressa de uma forma como deve ser. Eu lembro-me de um exemplo, mas que não vou dar por causa do tempo. Mas há várias maneiras de nós expressarmos a ira de uma forma contida, respeitosa, mas sentimos ira na mesma. Ora, Deus consegue ter ira e continuar a ser bondoso, justo, misericordioso e amoroso, porque esses são atributos dele e nunca mudam. Faz sentido o que eu estou a dizer? Então, como nós entendemos ira, é que precisa ser mudado. Não é uma ira como nós entendemos que o Senhor chega e dá 2 bufatadas e fala alto e depois vai ter que pedir perdão. Não, o Senhor não precisa, porque Ele nunca se excede. Faz sentido? Ele nunca faz nada que não tenha sido bem pensado antes. Ok, vamos avançar. Capítulo 2. No capítulo 2 de Romanos, e seria bom tomar notas, porque estamos a fazer assim
em alta velocidade, mais ou menos, diz que, volta a dizer que as pessoas são indesculpáveis, só que aqui já fala para os judeus. Porque os judeus achavam-se sempre um bocadinho a última bolacha do pacote, ou a última Coca-Cola do deserto, assim mais importantes do que todos os outros. Eles eram os judeus, o povo escolhido, os outros eles até chamavam de cães. Os cães gentios. Só que aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele explica muito bem e vai voltar a tocar nisso na carta, mas aqui logo em Romanos 2, que os judeus, tendo a lei, tendo aquela que é chamada a revelação especial, porque eles ainda por cima não tiveram só a lei, mas tinham tido o testemunho daquele que é a própria palavra encarnada, Jesus, e traíram-no e mataram-no. Vê lá ao ponto a que eles o negligenciaram. Mas ele diz, vocês também são indesculpáveis, porque vocês sabem a lei e não a cumprem. Ou até encorajam quem não cumpre. Vamos ver assim algumas coisas aqui. No versículo 7, por exemplo. Vamos começar melhor no 5, para dar mais contexto. Olha, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, tu entesouras ou guardas ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mas ira e indignação aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então, explicando aqui o que está aqui a dizer. Ele está a dizer, ó judeu, tu já estás tão habituado a ser o povo escolhido de Deus, como às vezes alguns de nós crentes estamos tão habituados e familiarizados com o vir à igreja, com o conhecer as músicas, com o conhecer até os versículos quase que o pastor vai dizer antes dele dizer, e às vezes temos um coração fechado e duro e não amamos e fazemos as coisas porque estão a dizer que é para fazer, é quase uma religião também. E levantamos quando dizem para levantar, sentamos quando dizem para sentar, eventualmente levantamos a mão se alguém diz para levantar, mas às vezes estamos a pensar no jantar da manhã. Já aconteceu com muitos de nós, digo eu. Então, mas aqui ele está a dizer, tem atenção, porque estás a guardar ira para ti, que a dada altura o Senhor vai libertar, vai deixar que tu usufruas disso. Mas por outro lado, ele tem a vida eterna para aqueles que são perseverantes. Perseverantes são aqueles que são determinados, aqueles que são, perdoem-me a expressão, teimosos em fazer o bem. Não é os que fazem sempre o bem, porque o Senhor sabe que nós não fazemos sempre o bem. Mas precisamos ser daqueles que são perseverantes em fazer o bem. Ou seja, queremos continuar a fazer. Falhamos, levantamos, como já falámos, confessamos, largamos e seguimos em fazer o bem. Buscamos as coisas que são de Deus e não andamos à procura de satisfazer os nossos apetites. E menos ainda a pôr um peso aos outros que nem nós queremos carregar, como aqui também vai dizendo e alertando várias vezes. Então nós precisamos ser destas pessoas. Depois vamos dar aqui um salto pequenino para o versículo 11 que diz, para com Deus não há acepção de pessoas. E no 10 termina como estava lá no versículo 16 e 17, que primeiro ao judeu e depois ao grego. Então parece uma coisa estranha. Espera lá. Ó Ruben, então mas diz primeiro ao judeu e depois ao grego, ou ao gentio, e aqui diz isso e logo a seguir diz, mas Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz distinção. Não, Deus não faz distinção de pessoas. Agora, aquele que sabe mais tem uma maior responsabilidade. Mas todos são inexcusáveis. Uns tendo a lei da natureza e da consciência e agindo de acordo com o que sabem, os outros de acordo com o que sabem também, mas sabem muito mais. Então começa em casa e depois segue. Nenhum é privilegiado no sentido, em relação ao julgamento.
Porque julgamento é para os dois. Faz sentido o que eu estou a dizer? É a mesma bitola, não é? Então para estes basta isto, para aqueles basta aquilo. Não. É de acordo com o que sabem. Sabem é coisas diferentes. Então, se sabem coisas diferentes, têm que agir de maneira diferente. Faz sentido? Nós não esperamos o mesmo em termos até de leitura de uma criança que está na primeira classe de um que está na quarta. Né? Tem uma avaliação para aquele nível. Agora, avançando. Aqui ainda fala de uma coisa que é, para explicar melhor, o valor do interior. Por outras palavras, a circuncisão do coração. A circuncisão era uma marca externa nos homens, portanto, todos aqueles que eram nascidos do sexo masculino, que eram judeus, e eventualmente dos que se convertiam já adultos, teriam uma maior dificuldade, porque teriam que ser circuncidados, portanto, cortar a pele do prepúcio, e isso era uma marca externa do quê? De uma relação interna, de um respeito, de uma consideração. Para os judeus, a marca externa parecia ser o suficiente. É como um símbolo. Ora, só que o símbolo aponta para uma realidade maior, verdade? E essa realidade é que é mais importante do que o símbolo. Ora, aqui fala na circuncisão do coração. Importa não ter um símbolo exterior, nem uma marca no corpo, mas importa um coração bonito. Vamos trazer isto para os nossos dias. Só um exemplo rápido. Às vezes, nós estamos a dizer: gostei tanto de a ver, tenha um ótimo dia. E estamos a pensar: tenha um acidente ali na esquina. Isso não, nós não pensamos. Mas estamos a pensar: se o dia decorrer bem, eu não vou ficar nada contente. E na prática, se o dia correr bem, nós até vamos ficar todos, costuma-se dizer, aziados, todos chateados. Às vezes pode acontecer. Às vezes pode acontecer que dizemos, agora em brincadeira as senhoras dizem: estás tão bonita, filha. E depois: aquele vestido fica-lhe tão mal. Onde é que ela ganhou aquele peso todo? Importa o coração. Importa a verdade, o autêntico. E aqui Deus está-nos a dizer: Ruben, sê autêntico. Põe o teu coração bem diante de mim. E fica atento para que seja algo genuíno. Está a dizer a cada um de nós: sê genuíno, sê autêntico. Não faças pela fórmula, pela estrutura. Honra a Deus com tudo o que tu és. É difícil? É. Uns temos umas tentações, umas fraquezas, outros temos outras. Mas olha, Deus conhece a cada um de nós e ama a cada um de nós. Isso eu tenho plena certeza. E Ele quer nos ajudar a vencer as nossas fraquezas. E quando nós caímos, quer nos ajudar a levantar. Amém? Então, cuidado com a falsa moralidade. Cuidado com também o querermos julgar aos outros ou acharmos-nos superiores aos outros, como acontecia com os judeus. Uns têm umas lutas, outros têm outras. E Deus colocou-nos no corpo de Cristo, como a Bíblia diz, que a igreja é o corpo de Cristo, para nós cuidarmos e amarmos uns dos outros e trazermos outros para o corpo, apesar das dificuldades e das lutas e das tentações, que precisamos deixar e não ceder a elas. Mas juntos é mais fácil, ou não? É muito mais fácil quando temos o encorajamento de outra pessoa, que em vez de nos puxar para coisas menos boas, puxa-nos para coisas boas e coisas de Deus. Amém? Outra coisa, antes de avançarmos, e já não falta muito para terminar, o que são boas notícias também, mas não é evangelho, é que fala de que a salvação é para aquele que crê em Jesus Cristo. Mas depois fala também em obras. E é bom que fique bem assente na nossa cabeça que nós não somos salvos nunca por causa das obras que fazemos, mas nós fazemos obras por causa de termos sido salvos. Eu não faço para chegar lá, mas porque eu cheguei lá eu faço. Porque eu quero agradar o meu Pai. Eu recebi a prenda. Páscoa é passagem da morte para a vida. A passagem está aberta, nós precisamos passar por ela. O preço do bilhete já foi pago.
precisamos usá-lo. Nós precisamos fazer as coisas à maneira de Deus, mas Ele é que abriu a possibilidade. Ou seja, a salvação vem primeiro, a possibilidade da salvação. Nós cremos em fé e depois agimos numa nova natureza. Faz sentido? Martinho Lutero, o tal da Reforma, o tal que cravou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, ele insurgiu-se contra a igreja vigente e a religião vigente da sua época, exatamente porque estavam a dizer, olha, tu, pronto, não podes comer carne. Nesta altura da Páscoa não comas carne, por exemplo. Mas se tu pagares, tu podes. Epá! Hoje ainda há disto. Tantos séculos que se passaram, ainda há coisas assim. Tu não podes, mas a gente dá umas ofertas ou faz uns sacrifíciozinho e o Senhor fica... Ainda esta semana estava a falar sobre jejum e há pessoas que querem usar o jejum para torcer o braço do Senhor. Tipo, estás a ver, Deus, eu estou-me a sacrificar. Eu até passo fome e tudo. Vê lá o quanto que eu preciso que tu me ajudes. Quanto devia ser, Senhor, eu estou a fazer jejum porque eu quero te conhecer melhor. E eu quero saber receber aquilo que tu tiveres para mim. E eu quero que tu me ajudes a tomar as tuas decisões para a minha vida e não apenas a tomar as decisões que mais me apetecem. Faz sentido o que eu estou a dizer? Estão a entender a diferença entre a fé e depois as obras, ou as obras primeiro para chegar à fé? Ok. Capítulo 3. Diz assim. Que vantagem, logo no princípio, que vantagem tem o judeu? Muita, diz no versículo 2. Mais à frente, vamos ver o que é que diz no versículo... vamos dizer, no versículo 9. Somos melhores do que eles? De maneira nenhuma. Pois já demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Então, vamos lá ver. Há aqui outro texto ainda que diz, então temos vantagem? Não, mas primeiro aqui diz que temos. Então, mas o que é que se passa? Tem vantagem ou não tem vantagem? Tem vantagem por ter mais conhecimento. Não tem vantagem em relação à salvação, o mesmo que já está falado lá atrás. Em relação ao juízo, vai haver na mesma. Mas um tem mais conhecimento, outro tem menos. Mas eles têm primazia, eles têm acesso direto. Não. Porque, na verdade, até quanto mais sabemos, mais responsabilidade também nos é pedido. Então, por um lado, até seria mais difícil. Mas não, estamos em pé de igualdade. Nós não somos judeus aqui nesta sala. Os judeus têm negado Jesus, os judeus que não são judeus messiânicos. Eu creio que eles precisam se arrepender e conhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, como o Messias que eles esperam. Nós, cristãos, já reconhecemos Jesus como o Messias, o ungido, aquele que tem a totalidade da unção de Deus, que é rei, profeta e sacerdote, porque ele é o rei dos reis, amém? O Senhor dos senhores. Ele é profeta porque ele próprio é o Logos, a palavra de Deus, então aquilo que ele fala é o que Deus fala, porque nunca ninguém viu Deus, mas Jesus é a imagem visível do Deus invisível, conforme dizem Colossenses, e ele é sacerdote porque ele é que nos ajuda a chegar ao Pai, porque é apenas e só por ele que nós chegamos ao Pai. Faz sentido o que eu estou a dizer? Amém. Então, para avançar e para terminarmos com a nossa meditação de hoje, aqui eles, uma vez mais é dito que todos pecaram. E este é o versículo dos mais conhecidos e podemos decorar. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou separados estão da glória de Deus. Vejam lá se a vossa versão diz mais ou menos isso. Este é o que diz. Mas a Bíblia não termina assim. Então há juízo, há julgamento, há falha, há pecado, há fraqueza. Sim, mas vamos ler o que é que diz no 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia.
Então, nós fomos justificados gratuitamente por Cristo Jesus. Nós fomos tornados santos, nós fomos tornados justos. Porque se fosse pelo nosso mérito, já tínhamos pecado, estávamos separados de Deus. Se fosse pelas boas obras, bastaria uma errada para nos separar de Deus. Ele é santo e puro. Mas nós fomos tornados santos e puros aos olhos do Pai, porque o sangue do Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Ele lavou-nos. Então, a lei não é... Portanto, as boas obras, as práticas das coisas, não são aquilo que nos limpa. Não é o detergente, não é o sabão. Pode ser o espelho para ver a nossa condição e em que estado é que estamos. Mas, se me permitem esta ilustração pobre, o sabão, o detergente é o Senhor Jesus. Que Ele nos limpou. E nós precisamos aceitar isso e permanecer e procurar agradar-lhe cada vez mais, não nos sujando, não voltando, não querendo sair da sua mão para nos entregarmos às coisas ilícitas e às coisas pecaminosas que são tantas vezes a nossa apetência. Uns numa área e outros noutra. Claro que aqui fala de muita coisa assim pesada, de certa maneira. Alguns pecados que nós dizemos, mas eu nunca tive nada disto. Ok, aqui está a falar no espectro todo. Não tiveste nada disso, mas se calhar já falhaste em alguma coisa. Ainda hoje falava para crianças e estava a perguntar, quem é que nunca falhou? E até eles sabem. E sabem bem, desde pequenos, que às vezes fazemos umas marotices. E nós que somos mais crescidos, se calhar ainda fazemos umas marotices em relação ao nosso Pai do céu. Mas Ele é bom, e é fiel, e é justo, e aquele que confessa e deixa alcança perdão. E nós podemos ficar de pé nesta noite e louvar a Deus, porque temos liberdade em Cristo. Vamos ler aqui uma coisa, só para tornar claro aquilo que também falámos. No versículo 28, Romanos 3, 28, diz, concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. A fé em Cristo, sem as obras da lei. Romanos 3, 28. O homem é justificado ao crer. Porque, voltando a Romanos 1, 16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E nós estamos entre aquele que dizemos, nós queremos. Amém? Aleluia. Eu gostava que um ou dois de nós pudesse levantar a voz, louvando a Deus, porque sendo nós inexcusáveis, Ele escolheu perdoar-nos e limpar-nos.